Dentro vocês falaram antes de a gente entrar ao vivo sobre a diferença das denominações que vocês tinham, e vocês falaram agora também. E isso é uma coisa que pega muito com os jovens e com as pessoas. Eu vou falar jovem, mas também muito casal aí de 10, 20 anos aí tem muita dificuldade ainda com as diferenças. E vocês, no início já do relacionamento de vocês, tiveram uma grande diferença, porque era totalmente uma base, né? Uma questão da igreja, é uma base. Como que vocês passaram por isso, Adriana? Como que foi essa questão, pastora, dentro da divergência ministerial? Nós tínhamos assim um abismo de mundos, né? Completamente diferente, porque além de culturalmente, né, a educação que foi completamente diferente, em questão espiritual eram dois mundos completamente diferentes. O que eu acho que a gente, como igreja, deve ensinar é que o casamento, ele é uma aliança que ela não pode ser quebrada. Ela é inquebrável. E a palavra de Deus nos ensina isso, porque quando Deus fala que vai deixar, né, o homem à sua casa, se unir à sua mulher e se tornar um com ela, o homem e a mulher se tornam um para com o outro, mas se tornam também um para com Deus. Porque quando o Senhor fala no livro de Mateus que a gente não deve destruir, não deve acabar com este casamento, é a instituição que foi colocada por Ele. Então, só que nós, às vezes, eu não digo que pecamos, mas talvez deveríamos investir mais neste ensinamento sobre casamento, porque ele é muito importante, inclusive para quem já está casado, a questão do sacerdote, a questão da mulher, a submissão, isso é muito importante e deve ser ministrado, inclusive, nos tempos atuais, porque a palavra de Hebreus fala que no casamento ele tem que ser um leito imaculado. E tudo isso, você imagina, a gente juntar dois mundos num único lugar, num só corpo, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com desejos diferentes, com sonhos diferentes. E aí o que se torna comum? O que nos une? Deus. E é esse que é o problema. Porque quando lá no livro de João 3,30 fala que diminua eu para que o Senhor cresça, isso deveria servir no casamento. Porque quando Deus cresce no casamento, não existe Adriana e não existe Abílio. Existe um casal em Cristo Jesus. Demoramos muito tempo para chegar nisso. Não foi um ano, não foram 2, não foram 3, foram muitos anos e nós ainda galgamos isso em Cristo Jesus. Porque eu sou uma pessoa de uma opinião muito forte. Ele já é mais, né, calmo, mais brando. Então, é assim, juntar tudo isso e muitas vezes a igreja julga, cobra, coloca um contra o outro. Ser um casal dentro de uma igreja, ser líder, né, é muito complicado, porque não é todo dia que a gente chega em paz na igreja. Tem dia que a gente está em pé de guerra e tem que subir no altar. Eita, e aí? Né? Vou falar igual, e pode? Né? Não acontece. Porque ninguém... Não, eu falo isso porque, assim... O povo acha que não acontece. Acontece, acha né? que é o casal... Porque, vamos ser muito sinceros, infelizmente, existe uma cultura de um endeusamento. Por isso que eu até brinquei aqui sobre os semideuses, né? Uhum. Porque existe um endeusamento hoje dos pastores de que não, eles são perfeitos. De que eles não brigam. De que eles não têm divergências. Na verdade, são as nossas divergências que nos trouxeram até aqui. Né? Mas, assim, o que eu entendo muito disso, e a gente gosta muito de estudar, né, falar, eu gosto muito de estudar, principalmente esse assunto de casamento é uma coisa que me interessa muito, porque eu vejo a debilidade que existe nos casamentos dentro da igreja. Porque as pessoas acham que elas vão entrar por aquela porta e vai ser um mundo mágico, padrinhos mágicos. E pastor não é padrinho mágico. Né? Pastor é uma pessoa que o Senhor instituiu, levantou nessa terra para guiar ovelhas. As ovelhas são de Deus, não são nossas. Mas a gente só consegue guiar quem quer ser guiado. E tem muitos que não querem. Muitos querem apenas que você concorde com ele, que tome a briga dele. E casamento, eu vi uma definição muito interessante num livro, que são 2 pulgas e um cachorro. Eu achei muito interessante isso, porque assim, a pulga, ela faz o quê? Ela se alimenta do sangue do cachorro. Né? Então, normalmente as pessoas se casam achando que o outro vai saciar a sua vontade, os seus desejos, os seus anseios e toda aquela história que ele carrega de anos de vazio e de traumas. Só que aí, quando casa, eles percebem o quê? Que são 2 pulgas e nenhum cachorro, porque ambos têm falhas, ambos têm problemas, ambos têm frustrações e que não são um ao outro que vai saciar isso, mas sim Cristo Jesus e você mesmo. Porque você também tem que querer. Cristo faz, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, é assim, o casamento é
E sempre será, e sempre foi um imenso desafio. Mas é algo sagrado para Deus. Então, por isso que deve ser uma aliança que é indissolúvel, inquebrável em Cristo Jesus. Sempre pode ser melhorado e restaurado, conquistado. É uma coisa que tem que ser todos os dias, né? Porque casamento tem dívida, tem filhos, tem desafios, tem frustrações, tem decepção, e isso tem que ser todos os dias, né? É algo muito para se trabalhar, daria para ficar aqui a noite inteira falando. Fica tranquila que a gente tem tempo.